Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, este é o Multiverso e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E claro, hoje, como vocês já viram aí, temático, porque temos aniversariante na área, sim, mas não aniversariante do mês que faz o próprio aniversário ali, da criação ou de lançamento do De Volta para o Futuro. Aqui vamos falar sobre dia 21 de outubro de 2015, que foi o ano em que Marty McFly e também o Dr. Brown chegam ao futuro de 2015, na época do filme, né? Onde eles estacionaram o DeLorean em um mundo totalmente diferente do que vemos hoje em dia, por exemplo, né? E esse dia, né, dia 21 de outubro, que é hoje, é o dia que ficou conhecido como Dia do De Volta para o Futuro, por conta dessa data aí que eles vão para o futuro lá no filme, né? Lá no segundo filme. E então, para comemorar essa data, vamos fazer esse especial, onde eu vou contar um pouquinho da história do filme e também fazer ali um ranking sobre os meus preferidos, qual deles está em qual ordem para mim, e também algumas curiosidades e itens que fizeram sucesso aí da franquia. Então já aperta o botão do like aí pra gente ir pro futuro, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Então aperte os cintos, ligue o capacitor de fluxo, ajuste a data e acelere até 88 milhas por hora, ou na verdade 140 km por hora. E uma coisa que é importante aí é que vocês assistam o vídeo até o final, porque tem várias curiosidades e o final tem bastante coisa interessante também, beleza? E como é um especial, vamos falar sobre tudo, incluindo, né, a apresentação da franquia, para quem não conhece e também para quem já conhece, por que não? E consiste em uma franquia, né, basicamente com 3 filmes, 7 jogos e também uma série animada, um desenho se você preferir aí. E tudo isso começou no dia 3 de julho de 1985, quando o primeiro filme foi lançado, De Volta para o Futuro, e que tem ali 1 hora e 56 minutos de duração e que teve um orçamento de 19 milhões de dólares, mas faturou aí 381 milhões de dólares, ou seja, um sucesso mundial. Sendo um filme de ficção científica, era um marco para a história do cinema aí e também da cultura pop. E que traz aí a história de Marty McFly, um adolescente aí dos anos 80, que depois que seu amigo Dr. Brown acaba sendo baleado, usa o carro do tempo para fugir do tiroteio e sem querer acaba ativando a máquina, voltando assim no tempo 30 anos, em 1955. E sem entender muito sobre viagem no tempo, ou até mesmo como voltar para o seu tempo original, ele então vai buscar a ajuda do Dr. Brown de 30 anos atrás para auxiliá-lo a retornar, né, para o seu tempo original. Mas não é só isso, porque ele acaba envolvido ali com os seus pais na época do colégio, onde ele acaba interferindo de uma forma não tão boa assim, porque ele acaba meio que distanciando os seus pais, o que talvez entraria ali no paradoxo do avô, em que ele quase deixou de existir. E com isso, então, agora ele tem a difícil tarefa de unir os seus pais novamente. Mas o destino às vezes não quer que as coisas aconteçam como elas deveriam, principalmente mexendo com viagem no tempo. E algumas alteraçãozinhas que ele acabou fazendo ali, até mesmo sem querer, vão afetar o seu presente e até mesmo o seu futuro, porque vários acontecimentos acarretam em outras questões lá no segundo filme ou até mesmo no terceiro. Então tem várias nuances aí que você tem que prestar atenção. E o filme foi tão emblemático e um marco para o cinema que acabou ganhando aí o Oscar de melhor edição de som, indicado para mais 3 categorias, incluindo aí o roteiro original. Então é um filme sim muito importante para a cultura pop e para o cinema, como eu já falei. Tá bom, tá, eu vou provar para você. Olha, minha carteira de motorista vence em 1987. Olha o meu nascimento, pelo amor de Deus, eu ainda nem nasci. E olha só essa foto. E então chegava aí a sequência de Volta para o Futuro, com a difícil tarefa de superar o seu antecessor,
De Volta para o Futuro Parte 2, que foi lançado aí no dia 22 de novembro de 1989 e com uma minutagem ali de 1 hora e 40 minutos, e que teve aí um orçamento bem maior, o dobro, um pouco mais que o dobro na verdade, sendo ali 40 milhões, e acabou faturando 331 milhões, sendo assim um sucesso, mas ainda assim abaixo do primeiro filme, que eles investiram menos e ganharam mais, e que é uma sequência direta do primeiro filme, onde o Dr. Brown acaba abordando o Marty McFly minutos depois dos acontecimentos do primeiro filme, dizendo, né, que seus filhos estavam com problemas em 2015, isso mesmo, 30 anos no futuro, e esses problemas seriam acarretados aí por várias consequências que mudariam a sua vida. E então eles acabam indo para o futuro, né, de 2015, onde tivemos aí então essa inserção à cultura pop nos anos de 2015, onde ficou conhecido aí como o Dia de Volta para o Futuro, né? Então é nesse segundo filme que isso é abordado, onde a gente vê todas aquelas tecnologias, coisas futurísticas, né? Que até pra gente ainda é futurística, né? Como carros voadores e coisas do tipo, e que deixou várias previsões aí. Isso chegaria até 2015 e coisas que a gente viu que não chegou. E quem sabe se é que vai chegar aí. Mas algumas coisas eles acertaram. E voltando um pouco pro filme, né? E não só impedir o que estava por acontecer ali com seus filhos, eles além disso teriam que lidar com o Biff, que é o vilão, né, da trilogia aí, onde ele acaba vendo a máquina do tempo, né, o DeLorean, e com um almanaque de esportes volta para o ano de 1955, isso mesmo, 60 anos antes, para entregar esse almanaque para o seu eu do passado jogar nesses jogos e ganhar, né, as apostas e ficar milionário com isso, o que afeta diretamente o ano de 2015 ou toda a trajetória, né, de Marty McFly, incluindo a morte de seu pai. Então, assim, é uma parada insana que eles começam a brincar aqui, mas que a gente vê que alguns furos, né, tem ali dentro do roteiro. A gente já começa a ver alguns probleminhas ali, mas ainda assim é um filme muito divertido e bem legal. E então, por descobrir toda essa treta aí, eles vão ter que voltar até o ano de 1955 para tentar impedir que o Biff velho entregue o almanaque para o Biff mais novo, para que tudo aquilo não aconteça. Então é uma treta embaçada que eles vão ter que lidar ali, voltando de novo para o passado, tendo que se esconder dos seus próprios eus que estavam ali no passado, tentando ir para o futuro de 1985. Então aqui já começa a embolar a mente. Se você não prestar atenção, você se perde. Às 4h29 da tarde, quarta-feira, 21 de outubro de 2015. 2015? Então estamos no futuro. No futuro, mas... E então, apenas 6 meses depois, chegaria aí De Volta para o Futuro Parte 3, ou De Volta para o Futuro 3, e foi lançado aí no dia 25 de maio de 1990, com 1 hora e 53 minutos de duração e com um orçamento aí de 40 milhões, os mesmos 40 milhões do filme anterior, mas arrecadou 233 milhões, ou seja, muito abaixo, né, dos seus antecessores, o que, né, deixa claro que os fãs não gostaram muito, principalmente por conta desse curto período de tempo e também dos problemas que vieram aí no roteiro e coisas do tipo dentro do filme, porque talvez mostrasse ali que eles não queriam realmente mostrar uma história interessante, mas sim apenas ganhar dinheiro. Então talvez aí seja, né, esse o motivo da gente não ver mais De Volta para o Futuro. E então vamos falar da sua história, que ao meu ver é o que mais peca aqui, né? A ideia é interessante, mas a execução nem tanto, onde vamos ter aí, né, a continuação direta do segundo filme, mas com um pequeno adendo. Agora, né, o Dr. Brown vai sozinho para o passado, viajando aí 100 anos para o passado, para o Velho Oeste de 1885. E é aí que tá o problema, né? Porque se ele volta para uma época tão distante assim, ele teria que levar algumas peças sobressalentes. Até mesmo porque não tem tecnologia nessa época, o que talvez seja um dos problemas do roteiro ali, dando essa vazão aí para eles trazerem desculpas, né, de como ficar preso ali no Velho Oeste. E é o que acontece com o Dr. Brown. Ele acaba ficando preso lá, e não só isso, mas também com uma dívida. E agora, né, a sua vida corre perigo por conta dessa dívida. E ele recorre então
para o Marty McFly, que está naquela parada de viagem no tempo ali, tentando voltar para casa, e no exato momento em que ele retorna, uma carta chega até ele, e essa carta diz que o Dr. Brown está com um problema em 1885 e precisa da ajuda dele, né? Porque o DeLorean está quebrado e ele não consegue sair de lá, por isso a carta, para que ele possa tentar fazer alguma coisa. E então o Marty vai claramente ali socorrer o seu amigo. E ao chegar lá, ele começa ali a ser apresentado a vários outros personagens que vão ser introduzidos aqui dentro, que também, ao meu ver, tem alguns aspectos complicados ali, principalmente o interesse amoroso do Dr. Brown, que, ao meu ver, também não precisava, mas eles colocaram ali para ter um romancezinho ali entre os dois. Fora um dos antepassados de Biff, que precisa ter um vilão, que esse sim seria aí o contraponto de Dr. Brown ali naquela época, que estaria ameaçando, né, a vida dele. E agora eles têm que resolver todas essas questões, tentar consertar aí o DeLorean, ou viver naquela época, né, tentando se livrar ali dos impasses, o que deixou os fãs, né, nem tão contentes assim, por se tratar de um filme bem problemático. E claro, refletiu aí, como eu falei, nas bilheterias. Mas ainda assim, é um filme bem interessante e vale sim a pena você assistir. Caro Marty, se meus cálculos estiverem corretos, vai receber esta carta logo depois de ter visto o DeLorean ser atingido por um raio. Primeiro, quero assegurar que estou vivo e bem. Estou vivendo muito feliz nesses últimos 8 meses do ano de 1885. E claro que esse clássico aí geraria várias curiosidades. Uma delas é que o clássico DeLorean não seria aí o carro, né? A máquina do tempo em si não seria o DeLorean, seria uma geladeira, isso mesmo, que você deve estar se perguntando, caraca, mas uma geladeira, o que tem a ver? Exatamente, não tem nada a ver. E o combustível que seria usado nessa viagem no tempo não seria um combustível ali orgânico ou coisa do tipo que é usado aí na máquina do tempo que a gente conhece, mas sim um composto, né, nuclear ali, com um teste de bomba atômica ou coisa do tipo, o que talvez não pegaria tão bem assim, né? Falando de Estados Unidos, que a galera tem essa questão aí em haver. E outra curiosidade seria que o próprio filme teria um tom um pouco diferente. Era para ser um tom um pouco mais sombrio e coisa do tipo, né? Algo um pouco mais sério e não tão divertido e tão alegórico como é os filmes que a gente conhece. Sendo assim, teríamos um outro Marty McFly, que seria interpretado por outro ator, Eric Stoltz, que tiveram algumas imagens, né, das gravações, porque o filme já tinha começado a ser filmado. Aquela clássica cena onde o Marty McFly está atravessando a rua, indo até a praça ali, vendo, né, o que está acontecendo ali na cidade, coisa do tipo, já tinha sido filmado por Eric, o que, né, tiveram que correr aí, porque haviam trocado toda essa questão e, claro, não encaixaria mais esse tom sombrio e, consecutivamente, não caberia mais o próprio Eric fazer o Marty McFly. Levando aí a outra curiosidade, o nome do filme talvez não seria De Volta para o Futuro, mas sim Spaceman from Pluto, que talvez ficaria aqui conhecido como o Homem Espacial de Plutão. O que você deve estar se perguntando? Não tem nada a ver, por isso que talvez eles tenham mudado aí, né? Porque a gente vê que realmente a ideia, o princípio ali da ideia não tinha muito nexo, uma conexão com a outra. E a principal curiosidade, né, do filme, da trilogia, foi a questão aí de como eles tiveram essa ideia, ou o Bob Gale teve a ideia, e quando isso aconteceu. E basicamente Bob estava ali na casa de seus pais e começou a futricar as coisas ali no porão da casa deles, e encontrou o anuário de seu pai, que estudou na sua escola 29 anos antes, ou seja, eles estudaram, né, na mesma escola em períodos de tempo diferentes. E então lhe veio à cabeça, como seria se eu estudasse na escola do meu pai na época em que ele estava lá? E aí veio a ideia do primeiro filme, que é basicamente isso, quando o Marty volta para o passado e acaba encontrando ali e vivendo com seus pais ali por um curto período de tempo. Mas a ideia veio disso, né? Ele mesmo se perguntando como seria estudar com seu pai na mesma escola que ele estudou 30 anos antes. Por isso ele é muito importante e um dos marcos mais insanos do cinema, e veio de uma simples ideia. O que foi? Você é George McFly? Sou, e quem é você? Escuta, por que deixa esse pessoal pressionar você desse jeito? Ah, mas eles são maiores do que eu.
E que vale mencionar, né, alguns itens que ficaram muito conhecidos aí da franquia. Itens esses que talvez faria ali referência a De Volta para o Futuro em outras coisas, em outros âmbitos da cultura pop, sendo filmes, séries, quadrinhos. Quando menciona algo do filme, vem alguma dessas coisas à sua mente, como o próprio carro, né, o DeLorean, que ficou muito famoso aí. A gente não tem aqui no cenário porque é um item bem caro aí de se conseguir, a gente ainda não está nesse patamar aí, então vale aquele likezão para ajudar a gente aí a chegar nesse patamar, né, de comprar mais coisas para pôr aqui no cenário para vocês. A gente tem o carro aqui que eu ganhei do meu irmão, então é bem importante aqui ele estar aí, não é um DeLorean, mas o próprio hoverboard, que é aquele skate flutuante que a gente vê no segundo filme, junto ali com o boné, que é bem emblemático ali também do segundo filme. E claro, com certeza, o tênis que amarra sozinho, que a própria Nike, em parceria ali com o estúdio do filme, fizeram em 2015 uma versão que se amarra sozinho, mas ela não foi comercializada, o que talvez seja uma pena, quem sabe aí no futuro. Outro item que é bem legal aí é o capacitor de fluxo, né, que é usado dentro do carro. Mais um item seria a placa que está escrito Out Time, ou Fora do Tempo no caso. O próprio almanaque também, que é bem famoso na franquia, que a gente vê ali no segundo filme. O próprio cachorro Einstein, que é assim, insano a presença dele ali no filme. E muitos outros itens, né, que talvez você não conheça ou quem sabe conheça, que é bem legal mesmo, fazendo assim várias referências na cultura pop aí no geral. Então tem muitas coisas que esse filme gerou. E então vamos para o meu top, como ficaria o meu top 3 aqui, né, dos filmes do De Volta para o Futuro. Basicamente, em terceiro lugar fica o De Volta para o Futuro 3. Ele é bem legal, bem divertido, mas tem alguns problemas, como no enredo aí, principalmente, como eu já falei lá quando eu estava falando sobre o filme. O que deixa ele fraco, né, comparado com os outros, mas também impressiona na questão do tempo em que eles foram filmados, porque realmente foram filmados ali basicamente ao mesmo tempo do segundo, mas por ser aí um filme um pouco previsível, o que tornou aí o filme passivo de erro, também não inovou em nada, trazendo assim um enredo mais do mesmo e que não agrega tanto assim dentro da trilogia, mas sim se complementa ali muito tempo antes, né, 100 anos aí no passado. Circuitos ligados? Eu escrevi uma carta em 1º de setembro, então vamos mandar você para o dia seguinte. É uma quarta-feira, 2 de setembro de 1885, 8 da manhã. Em segundo lugar, seria o De Volta para o Futuro 2. Ele se equipara muito ao primeiro filme, e principalmente por brincar com esse conceito, né, mexendo com o primeiro filme. Ou seja, eles tiveram que fazer vários jogos de câmera ali, vários truques na edição, para implementar algumas cenas que estavam no primeiro filme, ou seja, estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, e o Marty McFly de 1985, que estava em 2015, não podia topar com o Marty McFly de 1985, que estava em 1955. Olha a loucura que eles já formaram aqui. E tudo isso tentando impedir, né, o Biff de conseguir essa tramóia dele aí. Então é bem interessante esse conceito que eles trazem ali dentro da viagem no tempo na mesma linha temporal. E claro, ele sendo aí muito importante para a cultura pop, até mesmo criando aí o dia do De Volta para o Futuro, que foi no dia 21 de outubro de 2015, e também é o filme que introduziu vários itens aí que a gente lembra com bastante carinho aí da franquia, que foi referenciada em várias obras. E claro, em primeiríssimo lugar temos o primeiro filme, então é bem simples a minha trilogia aí, né, o meu top 3, porque é sim o filme mais importante, e assistindo ainda ele em 2022, você tem a mesma sensação, paixão que você teria se você tivesse assistido ele quando foi lançado. Então é um filme que introduziu aí a viagem no tempo ali, para pessoas que talvez não conheciam a teoria, trazendo muitas referências para o cinema, principalmente, né, claro, o
o carro DeLorean. E uma das curiosidades aí que deixa a franquia ainda mais intocada é que os próprios criadores, né, deixaram bem claro que enquanto eles estiverem vivos, eles não vão fazer nem remake, nem reboot e nem continuação de Volta para o Futuro. O que talvez seria aí uma péssima notícia, mas ao mesmo tempo a gente fica com aquele sentimento, talvez isso seja bom. E agora, para quem ficou aqui até o final do vídeo, temos algumas curiosidades extras, as previsões, tanto a que eles acertaram quanto aquelas que eles não acertaram, e algumas delas são bem bizarras e estranhas aí, para dizer o mínimo, como é o caso aí deles terem adivinhado quem ganharia o Campeonato Nacional de Beisebol em 1997, que foi o Flórida. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Beleza, acertaram ali, tinha vários times ali dentro da liga, e eles chutaram um e acabaram acertando. E é aí que entra a grande mirabolância aqui dessa previsão, e a mais bizarra na minha opinião. Aqui o time que eles falaram que ia ganhar em 1997 nem existia na época que o filme foi lançado, em 1985. Ou seja, eles fizeram uma previsão aí num chute total de um time que nem existia, e acertaram. Eu não sei se houve alguma comoção ali da galera para deixar ganhar, provavelmente não, mas foi uma coincidência ou uma previsão estranha. E as outras previsões que eles viriam a acertar ali seria mais na parte da tecnologia, onde teríamos aí casa inteligente, que é abordada no segundo filme ali, ou você fala uma parada para casa inteligente, para os assistentes aí que a gente conhece hoje em dia e acaba acontecendo, como apaga a luz, fecha a janela e coisas do tipo, né? Integrar aí os eletrodomésticos, que já tem casas inteligentes que você consegue programar os eletrodomésticos para funcionar de um jeito, né, específico. As ligações por vídeo que a gente viu, né, o crescimento disso aí se tornando que a gente vê hoje, por exemplo, você com o WhatsApp aí você consegue fazer uma ligação de vídeo para qualquer pessoa no mundo. As televisões de tela plana, que no filme era uma futurice, mas que pra gente hoje em dia é uma coisa bem comum e corriqueira. A própria biometria, onde você teria ali, né, a digital e coisa do tipo. Tá, lá no filme tem alguns momentos até que tem a leitura de retina. Hoje a gente vê isso nos celulares, fora várias outras tecnologias, como smartwatches, tablets, drones, o próprio pagamento, né, por biometria. Então tem muitas coisas que eles acertaram. E algumas que eles erraram seria ali o próprio holograma, que a gente não tem holograma daquela forma que foi abordado ali no filme. Carros voadores, que a gente não tem carros voadores, próprio hoverboard, que é um skate voador, o tênis que amarra sozinho, a roupa que se ajusta no corpo e coisas do tipo. Então essas foram algumas das previsões aí que eles acertaram e erraram. Basta você assistir o segundo filme e ver ali, né, as curiosidades e as coisas que eles foram apresentando e tentar ver, né, se você acha todas e com certeza ver se elas existiram ou não. E bom pessoal, antes de finalizar o vídeo, eu tenho que recomendar aqui uma série da Netflix bem interessante, que se chama Filmes que Marcaram Época. É insana. Tem vários filmes lá, mas como aí é De Volta para o Futuro, não poderia ser diferente, né? Eu vou recomendar o episódio 4 da segunda temporada, que fala sobre a criação do De Volta para o Futuro e todas essas outras curiosidades. Várias delas a gente acabou pegando de lá, algumas coisas ali pontuais, para trazer de curiosidade aqui para vocês, principalmente ali na criação, né, do filme ali, da ideia de que o próprio roteirista, né, teve ali de como fazer esse filme, a curiosidade de que talvez não teríamos o Michael J. Fox interpretando aí o Marty McFly. Então várias dessas coisas a gente viu lá nesse episódio, né, o que deixou a gente aqui com mais conteúdo para trazer para vocês. Então vale muito a pena essa série. Filmes que marcaram época. Vai lá assistir na Netflix. E bom pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu acho que vale aquele likezão pela curiosidade aí que a gente trouxe, né? E claro, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que vem aí no futuro do canal. E com certeza eu vou deixar aqui aquelas duas recomendações de sempre, né? Vou recomendar aqui o nosso vídeo de filmes de viagem no tempo e também a nossa playlist de ficção científica, que é bem legal e bem interessante, beleza? Vai lá conferir tudo isso. Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e
Fui!